Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Física 1, do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. E hoje eu quero começar a nossa aula começando de uma forma diferente. Eu quero começar lendo um trecho desse livro sobre o jovem Galileu. Galileu foi o filho mais velho de Vincenzo e Giulia Galilei. Nasceu dia 15 de fevereiro de 1564. A família vivia na cidade de Pisa, situada na região toscana, no noroeste da Itália. Seu pai era músico, muito competente, né, na área de teoria musical. Ele era um músico celebrado, né, com uma reputação muito rebelde. E o jovem Galileu, né, com o tempo, ele foi influenciado pelas atitudes do pai. Em seus últimos trabalhos, Galileu lutou contra a estreiteza do mundo científico, assim como o pai lutara contra o mesmo problema, né, no meio musical. E por que eu comecei a discutir a nossa aula de hoje falando de Galileu? Olá pessoal, tudo certinho? Porque tudo que nós vimos até agora sobre movimento, desde sistema de referências, trajetória, partícula, corpo extenso, as ideias iniciais, né, do conceito de deslocamento, variação do tempo, velocidade, aceleração, os princípios de movimento, foi iniciado com o Galileu. Então, o Galileu, que nasceu no ano de 1564 e viveu até o ano de 1642, ele se tornou muito jovem um cientista brilhante. Como eu coloquei para vocês, ele nasceu na Itália, e ele é um cientista muito brilhante, logo novo, né, com 17, 18, 19 anos, ele se tornou um cientista muito influente na Europa, principalmente na Itália. E ele era muito religioso, e ele se tornou um grande amigo do Papa da época, Urbano VIII. E ele era um religioso muito fervoroso, né? E a discussão que estava borbulhando na época era se os conhecimentos, se as ideias de Aristóteles ainda valiam. Para você ter uma ideia, Aristóteles é de 400 anos. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Então, por volta de 2400, 2450 anos atrás, as ideias de Aristóteles, como a Terra no centro do universo, que todos os planetas, que todo o universo, o céu todo girava em torno desse único planeta. E essa ideia foi acolhida pela igreja, que alinhava com a ideia do Criador, em que era colocado no melhor lugar do universo o Filho de Deus. E Aristóteles, antes do advento da Igreja Católica, 400 anos antes de Cristo, ele já falava que a Terra era o centro do universo. E que todos os planetas, né, que todos os elementos celestes giravam em torno do planeta Terra. Então alinhou, então a Igreja Católica ela adotou a teoria de Galileu, adotando a teoria de Galileu para justificar cientificamente aquilo que filosoficamente a Igreja Católica já pregava. E Galileu, como era um cientista muito influente da época, ele foi contratado por seu amigo, Papa Urbano VIII, na época, né, para confirmar as ideias de Aristóteles. Por quê? Você tinha três cientistas famosos que estavam, né, despontando com outras ideias. Copérnico, Johannes Kepler e Giordano Bruno. Giordano Bruno, italiano. Johannes Kepler, alemão. E Nicolau Copérnico, polonês. E nessa mesma época, o Giordano Bruno, o italiano, foi queimado na fogueira pela Inquisição.
ordenada pelo Papa Urbano VIII. Então tinha uma perseguição, uma briga, um confronto muito intenso, né, da ciência com a religião nessa época. Então, nada melhor do que você pegar um cientista renomado e fazer, né, e pedir para ele fazer um estudo científico extremamente relevante e provar que as ideias do Aristóteles é que estavam corretas. Que esse burburinho, essa fofoquinha, falando que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol o centro do universo, e que as leis de Kepler, né, que descreviam o movimento dos planetas em volta do Sol, trajetórias elípticas, né, as trajetórias varrendo áreas iguais em períodos do anos diferentes, né? E o período de trajetória o mesmo, né? Anualmente, o mesmo período. Então, eles estavam muito avançados no desenvolvimento teórico, né, sobre a Terra fora do centro do universo. E aí Galileu foi contratado para desmentir esses cientistas e falar que Aristóteles, ok. Galileu ficou alguns meses, acho que praticamente alguns anos, estudando, né, sobre desenvolver alguns experimentos, né, tentando realmente verificar a postura da Terra no centro do universo. E depois de algum tempo, em 1632, porque em 1632 ele chega, né, com o seu material manuscrito para o Papa, dizendo que ele tinha uma boa notícia. A boa notícia é que ele tinha conseguido fazer a pesquisa que a igreja pediu. Mas o resultado não teria sido tão bom. Por que não tão bom? Porque ao invés de ele provar que Aristóteles estava certo, na verdade ele provou que o Aristóteles estava errado. E que Copérnico, Kepler e Giordano Bruno estavam corretos. E ele foi, na sinceridade, contar essa história para o Papa Urbano VIII, achando que ele ia aceitar essas ideias. E ele não aceitou. Deixou de ser amigo do Galileu, mandou prender o Galileu, proibiu o Galileu de divulgar o seu estudo científico. E o Galileu só não foi morto pela Inquisição porque num tribunal que teve, né, julgando Galileu, a maioria dos juízes da igreja, né, que naquele momento faziam parte desse júri, era amigo de Galileu. E eles fizeram de tudo para não deixar Galileu ser morto, ser queimado na fogueira, porque ele ia ser queimado na fogueira. E ele recebeu uma pena auxiliar, que foi a pena de prisão perpétua. Então, Galileu ele morre em 1642 em domicílio, né, prisão perpétua domiciliar. E a gente vai depois completar um pouquinho mais essa história, né? A gente vai discutir um pouquinho melhor a história de Galileu, tá ok? Então, quando você fala em queda livre, que é o tema de hoje, tem tudo a ver com essa percepção, né, do fenômeno Terra no meio universo. Porque ele teve que ir além. Ele teve que estudar planetas, ele teve que estudar cometas, ele teve que estudar movimentos de planetas e estudar a possibilidade de movimento da Terra. Muitos cálculos não batiam, né? Muitos cálculos errados do Aristóteles não batiam, porque a observação naquele momento mostrava que se você colocasse a Terra fora do centro do universo, os cálculos simplificavam. A coisa ficava mais bem explicada. Então, a partir do momento em que você muda de referencial, olha só a questão do referencial Terra como centro do universo e coloca Sol no centro do universo, tudo facilita. E tudo facilita e torna mais verdadeiro os resultados que já eram conhecidos na época. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos estudar esse fenômeno. Este fenômeno. Queda livre. Queda livre. O que significa? Queda é cair. Queda, cair. E cair de uma forma bem específica. Cair de que jeito, Christian?
Cair de uma forma livre. Cair de uma forma livre. Então você não empurra o objeto para baixo, você não impulsiona o objeto para baixo e você não joga o objeto para cima para que ele caia depois. Né? Eu não estou fazendo, não. É queda livre, eu simplesmente solto e ele cai, solto e ele cai. Então, poxa, Cristian, mas essa é uma experiência muito simples. Uma experiência em que você pega um objeto e esse objeto, com uma determinada altura, né, em relação ao solo, determinada altura em relação ao solo, esse objeto ele é solto e ele vai numa determinada direção. Ele cai, ele desce. Ele cai, ele desce. Nessa direção e sentido. Só que antes dele cair, o que acontece? Qual é a velocidade inicial desse objeto? Como é queda livre, ele parte do repouso. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Você tem o deslocamento. Quando ele chega até tocar o solo, quando o objeto ele toca o solo, quando o nosso objeto ele toca o solo, o que acontece? Um infinitésimo de tempo, né? Um tempo antes dele parar, né? Porque ele toca o solo, ele para. Ele atinge a superfície com velocidade final máxima. Velocidade inicial igual a 0. Velocidade final máxima. Porque ele toca o solo e nesse tocar o solo ele para. Sim, eu entendo. Mas você percebe que tem uma velocidade inicial igual a 0 e uma velocidade final antes dele parar, porque ele vai parar, daí a velocidade final também vai ser 0. Mas no momento que ele toca o solo, a velocidade máxima, o que eu tenho aqui? Variação de velocidade. Eu tenho variação de velocidade. Se você considera o ponto inicial, onde você solta o objeto, como posição inicial, depois de um certo deslocamento, esse objeto tocando o solo, ele tem uma posição final. E posição final e posição inicial, o que nós temos? Deslocamento. Deslocamento, ΔS, que é igual à altura. Que ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Opa, eu falei ΔE. V aqui, né? Variação da velocidade. Que é a velocidade final menos velocidade inicial. E esse deslocamento você pode medir no tempo. Sim, Cristian, eu posso medir no tempo. Então, na posição inicial, que não é igual a 0, porque ele está numa determinada altura, a velocidade inicial sim é igual a 0, eu posso caracterizar, junto com a posição inicial, o tempo a 0. Você começou a medir o cronômetro, medir o tempo, né? Enquanto o objeto ele desenvolve o efeito, né? O fenômeno de queda livre. E quando ele toca no solo, tempo final. Posição inicial, tempo inicial. Posição final, tempo final. Velocidade inicial, velocidade final. Você consegue identificar que tipo de movimento é esse? Queda livre é um movimento uniformemente variado. E ele é um movimento uniformemente variado, mas de que jeito? Vamos tentar estudar um pouquinho mais essa característica do movimento uniformemente variado. Eu tenho aqui a superfície da Terra. E na superfície da Terra, eu solto um objeto. Eu tenho um objeto de massa m e solto esse objeto. Na hora que eu solto esse objeto, ele cai na direção da Terra. Então aqui, posição 1. Posição 2. Aqui, nesse ponto. Posição 2. Nesse ponto, eu tenho um objeto. Quando eu solto o objeto, ele cai na direção da Terra. Posição 2. Posição 3. Se eu tenho nessa outra região, eu solto um objeto.
Queda livre. 3 pontos diferentes na superfície da Terra. E agora eu já caracterizo para vocês que a Terra não é plana. Para quem teve a oportunidade de acompanhar o lançamento do foguete americano essa semana, que levou 2 astronautas para a Estação Internacional. E quando você vê o lançamento do foguete, depois de 22 horas, o foguete acopla a Estação Internacional. É fake? Com o mundo inteiro observando passo a passo todo esse movimento no espaço. É fake? E quando você vê o foguete chegando próximo da estação espacial, para aquele momento de acoplamento, que é um momento crítico, né? Que o foguete ele acopla a estação espacial para você abrir a escotilha para os astronautas entrarem dentro da estação espacial. Quando você observa, né, eles estão filmando aqui o acoplamento, né? O foguete chega bem devagar, lentamente, lentamente, até o acoplamento. Mas se você olha a imagem atrás, a imagem de fundo, que imagem você vê? A Terra. A Terra com a sua curvatura azul celeste. Senão você ia ver um plano como fundo de tela. Você não, você vê a curvatura. Então acabou Terra plana. Não preciso provar que a terra não é plana. Essas imagens que foram obtidas, né, nesse lançamento do foguete e o acoplamento de 2 astronautas lá na Estação Internacional, já mostrou que a Terra não é plana. Então você gastou bilhões, você envolveu milhares de pessoas, a imprensa do mundo inteiro buscando uma falha, porque eles estavam transmitindo não porque era importante para os americanos novamente, depois de 9 anos, lançar um foguete para o espaço novamente, depois de 9 anos. Vocês perceberam que não era um ônibus espacial? O programa de ônibus espacial dos americanos acabou. É muito caro. E eles voltaram a ter a configuração de charuto. Só que agora mais inteligente, né? Porque eles não perdem aquele foguete. Depois que foi lançado, né? Desacoplou no espaço e lançou a cápsula dos astronautas para o espaço, aquele restante, né? Do tubo do foguete que levou os astronautas até uma determinada altura, ele volta. E vocês viram a imagem que ele volta, ele pousa em cima do navio em alto mar. Vocês perceberam isso? Tecnologia. E as roupas dos astronautas, vocês viram? Parecia macacão de Fórmula 1. Capacete de Fórmula 1, cara. Vestimenta, o tecido fino. Cadê aquela geringonça atrás nas costas dos astronautas? Cadê aquela roupa pesada? Aquela tela, né, que eles abaixavam e levantavam por causa da luz do sol? Cadê aquela vestimenta toda? Parecia que o cara estava com uma roupa de piloto de Fórmula 1. Olha só para onde foi a tecnologia. A tecnologia dos tecidos, a tecnologia dos materiais. A gente não consegue imaginar do que é feito aqueles materiais. Porque eles têm que suportar toda a resistência mecânica, a pressão externa, junto com a pressão interna dentro do corpo, para manter, né, o corpo do astronauta, né, sadio, vivo. Olha só para onde foi a tecnologia dos materiais. Tem coisa ali que a gente nunca ouviu falar, meu. Então, esquece, a curvatura da Terra não é plana. A curvatura da Terra é circular mesmo. E quando você solta um objeto nesse ponto aqui, no ponto 3, e o objeto vai na direção da Terra. O objeto de massa M. O objeto de massa M pode ser o mesmo objeto ou não, isso aí não interessa. Christian, você percebe em 3 pontos diferentes? E eu coloquei aqui o meu objeto, né? Também sendo solto numa determinada posição. Eu fiz o desenho no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Qual é o tipo de movimento que esse objeto ele desenvolve quando ele sai na posição inicial e chega na posição final? Aqui eu coloquei o plano, mas eu não estou representando a Terra, meu amigo. Eu estou representando o piso de uma sala, né? uma pequena parcela, né, do piso.
E aí você olha o meu desenho aqui, ele está errado. Christian, mas a primeira configuração que você faz aqui, sim. Porque os objetos, eles não vão direcionados à Terra. Eles vão direcionados ao centro da Terra. Se não tivesse a crosta terrestre, os objetos todos iam se encontrar no centro da Terra. Os objetos iam se encontrar no centro da Terra. Então, não é este o movimento que acontece. Não é este o movimento. Ah, você solta um objeto e ele cai na superfície da Terra. Ele cai na superfície da Terra porque tem a crosta terrestre. Porque se não tivesse a crosta terrestre, se toda a massa da Terra fosse concentrada em um único ponto, todos os objetos iam na direção do centro da Terra. Então você pode observar que esse tipo de movimento é um movimento retilíneo, trajetória retilínea, sempre e eternamente, sempre e eternamente. Por isso que em alguns livros você vê lá movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é um movimento retilíneo uniformemente variado. E não é diferente. Eu caracterizei o movimento uniformemente variado porque eu falei para você que a trajetória não precisa ser reta. Pode ser reta, mas não precisa ser reta. Nesse caso, as trajetórias todas são retas. Porque você solta o objeto, você vê ele caindo. Mas ele vai em que direção? Ah, a superfície da Terra. Não. Ele vai na direção do centro da Terra. Então, se você solta esse objeto e não tivesse a crosta terrestre aqui, para onde que esse objeto iria? Ele ia atingir o centro da Terra. Tá ok? Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, tudo que eu descrevi aqui com vocês, variação do tempo, variação da posição, variação da velocidade, bom, variação da posição e variação do tempo, ocorreu o movimento, de acordo com o nosso referencial. Agora, a variação da velocidade é uma coisa interessante, porque além de ter movimento, o objeto acelerou. A partir do ponto inicial igual a zero, ele acelerou. E a velocidade foi aumentando, até chegar no ponto máximo. E ela aumenta de que maneira? Você falou que é um movimento acelerado, então tem aceleração. E a aceleração, esse valor todo mundo conhece. Que é o G da gravidade. O G é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. O Galileu foi um dos primeiros cientistas que começou a calcular esse valor. Eles queriam entender como que a Terra atrai os objetos. Eles não tinham ideia que, como diz lá, ação e reação, né? Que um corpo atrai um objeto, aquele objeto atrai o outro corpo, com a mesma força, de mesma intensidade, de sinais contrários. Isso veio com Newton depois. Então, até Galileu, você tem alguns cientistas que trabalhavam a parte mecânica, né? Mas eles não tinham a ideia do conceito de força, que veio depois com Newton. Newton nasceu no mesmo ano que morreu Galileu, só para você ter uma ideia. 1642, dia 25 de dezembro de 1642. Isaac Newton nasce no ano que Galileu morre, só para você ter uma ideia. Não é chique isso? E depois o cara vem e continua os trabalhos do Galileu? Fenomenal. Se eu tenho aceleração, se eu tenho deslocamento, variação do tempo, variação da velocidade, tem aceleração? Movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, então você já conhece. Não tem segredo nenhum. Puxa vida, Cristian, então eu já sei, eu já conheço então as equações de movimento? Sim. Quais são as equações de movimento? Equação horária da velocidade e equação horária da posição. Equação horária da velocidade, equação horária da posição. Equação horária da posição é a posição final, que é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado dividido por 2. Para aí, calma aí. Eu sei que você já está falando, mas o A não é a aceleração da gravidade, então você não pode colocar G? Posso, é isso que eu vou fazer. Só que agora eu tenho que estabelecer um referencial.
Porque esse sistema de referência, a gente caracterizou como o eixo das posições para cima e o tempo vertical para cima e o tempo horizontal para a direita. Todo movimento em queda livre, ele não vai subir. Em queda livre, ele sempre vai descer. Então, o que a gente pode fazer? Então, essa configuração é mais, mais, mais. Se eu mudo a configuração, porque o sistema de referência é você que define, e aí você usa o sistema de referência, eu vou considerar o sistema de referência posição para baixo. Então, tudo que estiver acontecendo para baixo vai ser positivo. E a direita, positivo. O meu sistema de referência, quando você faz uma flechinha para baixo, você está considerando que o movimento é para baixo. Mas você pode caracterizar o movimento positivo para baixo e positivo para a direita. Você estabelece o sistema de coordenadas cartesianas. Você estabelece. Normalmente, o sistema de coordenadas cartesianas, o eixo vertical é para cima, apontando para cima. É só uma referência. Então, a partir do momento que eu estabeleço que o sistema, o movimento para baixo é positivo, e você fala sempre que o G da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque você está adotando que esse valor é positivo. Se esse valor é positivo, então eu vou continuar com o sinal de mais e vou colocar na equação G posição inicial, eu tenho velocidade inicial, eu tenho, é zero nesse caso. E todo caso, né, de queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. O G da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O tempo que ele demora, que ele gasta para atingir o solo. Olha só que legal. Essa é a nossa primeira equação. Essa é a nossa primeira equação. E a segunda equação? A equação horária das velocidades. Como é que eu escrevo a equação horária das velocidades? A equação horária das velocidades, Cristian, é a velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais AT. Ah, Cristian, mas eu já sei que você vai mudar, só que eu quero discutir o sinal. Se você considerar a orientação para cima do eixo vertical, então esse G é negativo, você já vai ter que colocar aqui, e esse número aqui, que eu vou colocar G também, vai ser negativo. Como eu já estabeleci o sistema de referência com vocês, eu vou manter ele positivo para baixo e vou colocar o G na minha equação. Então, meu amigo e minha amiga, as duas equações relacionadas ao movimento uniformemente variado para o fenômeno da queda livre. Então, eu caracterizei o sistema, estabeleci os elementos do sistema, estabeleci todos os elementos do sistema, e aí eu concluo que o movimento é uniformemente variado. Eu ainda estou devendo a equação do Torricelli com vocês. Eu estou definindo, eu estou solidificando os conceitos relacionados ao movimento uniformemente variado com as equações de movimento, com o fenômeno observado. Né? E a questão do Torricelli é quando eu não tenho essa informação do tempo. Quanto tempo demorou para atingir o solo? E ele não dá meios, não dá mecanismos para a gente calcular esse elemento. Então é por isso que eu ainda não discuti o Torricelli com vocês, tá bom? Bom, este é o fenômeno da queda livre. Um parênteses que eu quero fazer aqui com vocês. Em relação a esse cara. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, cada planeta tem o seu valor de gravidade. A Lua tem gravidade? Lógico que tem gravidade. Só que a gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra. 1,6666 metros por segundo ao quadrado. 1,67 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso que aquele movimento dos astronautas na Lua, né, quando a gente viu aqueles vídeos todos, né, é porque a Lua é um corpo com menor massa, e um corpo com menor massa no espaço, ela tem uma gravidade menor. Como planetas maiores que a Terra possuem valor de gravidade maior que a Terra. Então, o 9,8 metros por segundo ao quadrado é específico da Terra. Tem planetas com 12 metros por segundo ao quadrado, tem planetas com 25 metros por segundo ao quadrado, e tem corpos celestes, como a própria Lua, que eu coloquei para você, que é 1,67
metros por segundo ao quadrado. E eu vou agora expandir um pouco mais. Se os corpos no espaço, os objetos no espaço, aí não é só os planetas, aí não é só o nosso Sol, aí é qualquer estrela no espaço, qualquer corpo celeste, qualquer planeta, qualquer cometa, qualquer galáxia, todo mundo que tem massa no espaço tem, tem a sua própria gravidade, porque a massa ela é intrínseca, é uma propriedade gravitacional, a propriedade gravitacional ela é intrínseca de um objeto, de um corpo que possui massa. E aí você olha para o seu corpo, então meu corpo tem gravidade? Sim, o efeito gravitacional. Porque se você pega um objeto desse, como já fizeram no espaço, dois objetos soltos no espaço, longe do efeito gravitacional da Terra, porque se próximo da Terra, solta os dois objetos, eles vão cair no chão. Mas livre do efeito gravitacional da Terra, você solta esses dois objetos, o que acontece com esses dois objetos soltos no espaço? Livres do efeito gravitacional da Terra. Eles ficam paradinhos no espaço? Não, eles não ficam paradinhos no espaço. Vai no YouTube e veja os vídeos relacionados a isso. Você vai ver os objetos lentamente se aproximando um do outro. Porque a força gravitacional é uma força atrativa. Então, se você tiver solto no espaço, duas pessoas soltas no espaço, a uma pequena distância, né, porque também a força gravitacional depende da distância, e quem definiu essa equação matemática foi Isaac Newton, a equação da força gravitacional, que depende do produto das massas e o inverso da distância entre os corpos. Por isso que quanto mais longe, menor é a força gravitacional. E quanto maior é a massa dos objetos, maior é a força gravitacional. Então, se você não estão, né, os objetos não estão a uma distância muito grande entre eles, você vai ver calmamente que os objetos se atraem. Sempre, Cristian, sempre. Massa atrai massa. E acabou. Agora, quando você fala em cargas elétricas, positivo com positivo, negativo com negativo, se repele. Positivo com negativo se atraem. Mas se você olhar a equação, dá uma olhadinha, a equação da força elétrica. Dá uma olhadinha na equação da força gravitacional. O formato das duas equações são iguais. Iguais. Só que a força gravitacional tem o produto da massa. Na força elétrica tem o produto das cargas elétricas. Mas é sempre as duas o inverso da distância. Dá uma olhada nas duas equações para você ver que às vezes os fenômenos sendo diferentes, às vezes a análise é diferente. Não é, é igual. Como eu falo para você, queda livre e movimento. Aqui o movimento é sempre na vertical. Mas você pode também usar essas mesmas considerações para o movimento na horizontal. Entendeu? Legal, hein? Muito legal. Então, pessoal, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício. Exercício da lista número 13, tá ok? Então, por favor, pegue a nossa listinha, discutir aqui o conceito, né, de queda livre com vocês, e agora nós vamos fazer exercício. Exercício número 13, tá bom? Então, acompanhe aí comigo. Exercício número 13. Então, muita coisa está acontecendo, muita coisa já aconteceu. Então, esses conceitos relacionados a movimento que nós estamos vendo agora é por volta de 1300, 1400 depois de Cristo. Nós estamos em 2020. É coisa aí é teoria, que mesmo que você fale que tem 500 anos, 600 anos, em relação ao tempo da Terra, o tempo de vida da Terra, ou o tempo do ser humano na superfície da Terra, essas teorias são muito novas. São muito novas. Exercício 13. O exercício 13. O exercício 13. Vou pegar uma canetinha. O exercício 13. Uma canetinha azul. O exercício 13 da nossa listinha de exercícios. Ele fala o seguinte, que tem uma menina, uma garotinha, e eu vou fazer aqui o desenho. Aqui eu tenho isso. Eu vou fazer um desenho aqui. E você tem uma garotinha,
Ele fala o seguinte, que uma menina na margem de um rio, então aqui é o rio. Uma menina numa margem de um rio deixa cair uma pedra. Uma menina uma garotinha, tal, né? A gente pode fazer até um vestidinho nela aqui assim, tal, né? Bonitinho. A nossa personagem, ela deixa cair um objeto. Uma pedra. Uma pedra. Então ela deixa cair uma pedra que demora 5 segundos de golfe. 5 segundos. Se ela demora 5 segundos, o que significa isso? Se ela demora 5 segundos para atingir a margem do rio, chegar à superfície da água, quer dizer que você começou a medir o tempo quando ela solta a pedra, tempo inicial igual a 0 segundos, você ligou o cronômetro daquele ponto, e quando ela bate, quando ela atinge a superfície aqui do líquido, né, da água, tempo final igual a 5 segundos. O delta, a variação do tempo, é de 5 segundos. Esse objeto, a pedra, ela está a uma certa altura. Ela está a uma certa altura. Uma certa altura em relação à margem do rio. Então, esse ponto onde a menina solta o objeto, eu vou chamar de posição inicial, não é isso? E quando ela atinge a superfície, posição final. Posição final. Aqui do lado tem um desenho super interessante que ele vai caracterizar as velocidades. As velocidades. Ele coloca que na posição inicial, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Desculpa, 10 metros é a próxima. 0 metros por segundo. E conforme esse objeto ele vai caindo, conforme o meu objeto ele vai caindo, ele vai caindo nessa direção e sentido, nessa direção e sentido, nessa direção e sentido, nessa direção e sentido, até atingir a superfície da margem do rio. Superfície. Então ele coloca assim esses valores para nós. Olha só. 0 metros por segundo. Depois, velocidade 1, 10 metros por segundo. Depois, velocidade 2, 20 metros por segundo. Depois, velocidade 3, 30 metros por segundo. Velocidade 4, 40 metros por segundo. E velocidade, quando ele atinge o chão, de 50 metros por segundo. A velocidade com que ele atinge o solo. Eu sei que depois ele vai parar. Se fosse o solo, ele pararia. Como é água, ele vai penetrar na camada de água. Aí ele fala o seguinte, para chegar à superfície da água, sendo a sua aceleração local da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esquece, não é 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é quando você estudava no ensino médio. Era um valor arredondado para você, para facilitar a sua vida nos cálculos. Então, o meu G da gravidade, direcionado para baixo, é 9,85 metros por segundo ao quadrado. Eu vou fazer 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se eu tenho variação de velocidade, se eu tenho variação do tempo, variação da posição, e ainda ele me fala como que essa variação acontece, que é o G da gravidade, ele fala o seguinte, determine a distância percorrida pela pedra. Quem é a distância percorrida? A distância percorrida é da posição inicial até a final, o deslocamento. Então, a minha distância percorrida aqui é igual ao deslocamento, que é igual
a Dzinho. Lembra que a gente mostrou para vocês a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Dá uma olhada numa das nossas aulas aí, que fala que deslocamento e distância. Tem situações em que o deslocamento é igual à distância, mas tem situações que o deslocamento não é igual à distância. E ele quer saber a distância. Bom, se nós lá no começo já identificamos que é um movimento uniformemente variado, não só movimento uniformemente variado, mas um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Eu posso utilizar as equações de movimento para resolver o problema do exercício. Ele quer a distância percorrida, ou deslocamento, ou a altura, né? Que você pode considerar o eixo Y, né? A queda livre em relação ao eixo Y. Então, meu amigo, qual das equações que a gente conhece, que a gente vai, do movimento uniformemente variado, que a gente vai utilizar? Eu vou usar a equaçãozinha das velocidades ou das posições. Porque se você for usar a equaçãozinha das velocidades, não tem informações a respeito de deslocamento nessa equação. Eu acabei de mostrar isso aqui para você. Mas se você utilizar a equação da posição, que é a posição inicial, posição final, que eu não preciso colocar o F, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais G, que é o G da gravidade, T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação que eu vou utilizar. Mas cuidado! Qual o valor da velocidade inicial? O valor da velocidade inicial, 0. 0 que multiplica T, 0. Esse termo é 0. Bom, o que o Christian vai fazer? Vou pegar esse valor da posição inicial, que ele está positivo, vou passar ele para o primeiro mesmo, ele vai se tornar negativo. Vai ficar assim, ó, posição final menos posição inicial é igual a gt ao quadrado dividido por 2. Quem é posição final menos inicial? Deslocamento. E nesse problema, o deslocamento é igual a quem? A distância percorrida. Então você pode escrever assim, que o deslocamento, que é igual à distância percorrida, gt ao quadrado, dividido por 2. Sim ou não? Confere aí comigo, meu amigo. Por favor. Eu tenho o g da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho tempo? O tempo gasto de 5 segundos. Então, 9,8 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. A distância percorrida é de, vamos pegar na nossa calculadora, e fazer 9,8 vezes 25 dividido por 2. Deu uma distância percorrida de 122,5. Qual a unidade de medida? Da distância percorrida. A aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Velocidade em metros por segundo. O tempo segundo. Qual a unidade de comprimento? Metros. Então, quando eu fiz o desenho, coloquei a garotinha lá em cima, né? Talvez você tenha achado exagero de minha parte ter feito um desenho tão, né, grande na lousa. Mas 122 metros e meio não é pouca coisa. Então, quando ela demora 5 segundos para esse objeto chegar até o Sol. Olha só que legal. Então, movimento uniformemente variado. Percebe a situação? Muito bacana, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha. Esse é o exercício 13. Depois, você tem outros exercícios relacionados. Do exercício 13 até o exercício número 20, é sobre esse tema aí. E agora eu gostaria de acrescentar algumas outras discussões sobre esse tema. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este objeto, né, o apagador, e uma folha de papel. A folha de papel.
E vou fazer o seguinte, como é queda livre, agora eu quero discutir outras situações com vocês. Né? Porque o Galileu lembra daquela experiência da torre de Pisa, que é muito famosa, né? Porque ela é uma torre inclinada justamente na cidade de Pisa, que foi onde o Galileu morou. Né? Então existe uma lenda, né? Ninguém sabe realmente se é verdade ou mentira, que o Galileu fez essa experiência. Né? Ele pegou uma pedra pequena e foi até o topo da torre de Pisa e soltou os dois objetos. E quando ele vai, e eu estou aqui com meus dois objetos, confere ou não? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar os dois objetos ao mesmo tempo, soltar os dois objetos ao mesmo tempo. Você viu que eu peguei aqui, está numa altura praticamente igual aos dois. O que você acha que vai acontecer? Os objetos eles vão cair, eles vão ficar parados ou eles vão subir? Meu amigo e minha amiga, a essa hora da noite, se eu soltar esses objetos e eles ficarem parados, vocês vão ver um professor saindo correndo aqui no vídeo. Se você ver os dois objetos subirem, você vai ver o professor desmaiado aqui no vídeo. Mas, eu soltando os objetos, o apagador chegou ao solo primeiro. O que o Galileu falava? Que se você soltar dois objetos, não importa a altura desses dois objetos, os dois objetos chegarão ao solo ao mesmo tempo. E eu fiz essa experiência aqui e você viu que a folha de papel e o apagador não chegaram ao mesmo tempo. Mas você não analisou direitinho a minha experiência. Eu sei que muitos sabem o que eu vou fazer agora. Né? Já perceberam que a folha está até um pouco amassada. Né? Mas se eu pegar a nossa folhinha da lista de exercício, todo mundo está afim de fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Diminuir o tamanho. A massa é a mesma. Eu diminuí, eu alterei geometricamente, né? A folha de papel. Quando eu solto os dois objetos, eles chegaram ao mesmo tempo. E você assistiu o vídeo e você torceu para o papel ficar mais... E aí quando você vai olhar quadro a quadro o vídeo que eu estou te apresentando, os dois objetos chegaram ao mesmo tempo. Os dois objetos chegaram ao mesmo tempo. É lógico que eu ainda vou usar essa folha, essa listinha de exercício. Pessoal, tem um vídeo muito interessante que foi divulgado esse ano. Tem um vídeo na internet, procura para vocês verem. Eu tinha esse vídeo, eu não sei mais onde é que está esse vídeo. Em que tem um laboratório de pesquisa muito grande nos Estados Unidos e tem uma câmara de vácuo que ela tem 5 metros de altura, que é uma câmara de vácuo, né, em que você consegue tirar o ar. Porque o efeito da folha fazendo esse movimento aqui, como você vê da folha de uma árvore também fazendo esse tipo de movimento, é a resistência do ar. Então o ar ele impõe uma resistência que quando o objeto tenta passar por ele, ele tem uma certa densidade que evita com que o objeto caia, né, de uma forma uniforme, né, uniformemente variada. Então ele faz esse movimento todo. Então tem um vídeo na internet que mostra os dois objetos. E quais são esses objetos? Pega uma pedra uma bola de ferro e uma pena. Uma bola de ferro e uma pena. E solta esses dois objetos no espaço, numa câmara de vácuo. Você vê quadro a quadro a pena e a pedra atingirem o solo ao mesmo tempo. Olha só que espetacular. Então não é o problema do ar atmosférico, né? que promove uma certa resistência ao meio, ao objeto, né? que desenvolve o fenômeno de queda livre. Tá ok? Agora, para fechar a ideia, né, e finalizar aqui a ideia com Galileu, eu queria colocar para vocês o seguinte: o livro dele foi publicado em 1633. Em 1632, o Galileu divulgou o seu material por Papa Urbano VIII. Ele foi proibido de publicar qualquer livro e ele ainda, como ele ficou em prisão domiciliar, prisão perpétua domiciliar, ele teve ainda a sorte de não tomarem o manuscrito dele, queimarem, né?
porque senão a gente teria perdido toda a pesquisa que o Galileu tinha feito. Então, é, existe um episódio, né, uma história muito interessante que conta a última vez que o filho do Galileu encontrou com ele. Que o Galileu teve dois filhos, uma filha e um filho. E o filho, né, a última vez que ele visitou o pai, e ele, nessa visita, né, ele vai se despedir do pai. O Galileu não tinha morrido ainda, né, que ele morreu em 1642, mas em 33, ou antes um pouco, ou, né, 1633, o filho, né, ele foi visitar o Galileu, né, e foi despedir. Não, que eu estou indo embora e tal, e eu vou morar na Polônia. Eu estou indo embora para a Polônia, o filho do Galileu. E naquela época, a prisão, né, do Galileu, prisão perpétua, o Galileu era uma pessoa que ele não tinha privacidade. A todo momento que ele estava na casa dele, tinha um soldado da guarda lá, da guarda do Vaticano, sei lá, na época não sei se chamava Vaticano, mas tudo bem, que ficava do lado dele o tempo todo. Então, para onde o Galileu ia, ele só tinha privacidade no banheiro e na hora de dormir. Né? Mas enquanto ele estava na casa dele, ele andava, ele recebia visitas, era sempre monitorada, justamente para que as ideias que o Galileu tinha desenvolvido não fosse passada para outras pessoas. Né? A igreja enclausurou o Galileu naquele momento. E nesse dia da visita, da despedida do filho do Galileu, né, eles já tinham combinado que assim, combinado meio escondido, que nessa despedida o Galileu ia passar o manuscrito para o filho dele ir realmente para a Polônia, porque a Polônia não era um país católico, onde morava o Nicolau Copérnico, e a Alemanha também não era um país católico na época, né, que era o Johannes Kepler. O Kepler era alemão e o Copérnico polonês. Né? Quem dançou nessa foi o Giordano Bruno, que era italiano, e aí na Itália foi falar mal, né, ou foi contra as ideias da igreja e acabou sendo morto pela Inquisição mesmo, foi queimado na fogueira. Né? Então, nesse dia da visita final do filho do Galileu, ele chega ao pai, né, uma visita cordial, falando que ele está indo embora, tal, não sei o quê. E aí não tinha como, né, de passar o manuscrito, porque tinha um soldado guardando ele ali, né? E aí o Galileu pede para esse soldado ir até algum lugar pegar água para ele, que ele queria tomar um copo de água. E esse soldado gentilmente foi buscar essa água para o Galileu. E aí um relato do próprio soldado, que quando ele volta, o filho do Galileu não se encontrava mais no ambiente. O filho do Galileu tinha ido embora. E depois, né, desse episódio, depois de um tempo, o livro do Galileu foi publicado na Holanda e foi difundido para o resto da Terra, né? O resto da Europa e tal, e assim foi, né? Porque nessa época aqui o Brasil já tinha sido descoberto, né? Mas não... Entenderam, pessoal? Então, e ele morre, né? Eu acho que ele morre com 69 anos de idade, cego, né? Então, 1642 foi o ano que Galileu morreu, mas com uma grata surpresa que também nesse ano nasce Isaac Newton, dia 25 de dezembro de 1642. Entendeu? Então tem umas coisas interessantes que acontecem, né? Olha só, pessoal, então agora eu quero fechar nossa aula de hoje, né? Agradecendo a presença de vocês, né? De estarem comigo nesse momento. E a grata surpresa é a gente poder fazer, né, uma discussão sobre o Galileu, né? E também fechando uma aplicação do movimento uniformemente variável. Né? Ainda estou devendo para vocês a questão do Torricelli. Então eu reforcei tanto a questão das propriedades, das particularidades do movimento uniformemente variável, e agora uma aplicação direta, que é a queda livre, para que a gente possa discutir a questão do Torricelli, tá ok? Então nas próximas aulas a gente vai finalizar a discussão do movimento uniformemente variável com a questão quando eu não tenho informações sobre o tema. Pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês, né, que estão aqui comigo nesse momento. Preciso saber de informações a respeito de vocês. Vocês precisam me mandar uma mensagem. Cris, estou bem, ok.
Eu sei que muitos entram na sala virtual, né, na aula virtual, e às vezes não falam nem o bom dia, nem o tchau, né? Pega, eu só vejo lá, aluno fulano de tal saindo. Aí eu fico preocupado, né? Será que aquele aluno, ele veio, ligou o computador e foi embora? Ou ele veio, assistiu a aula, não entendeu e foi embora? Ou ele veio, assistiu a aula, entendeu, ficou maravilhado com a aula do Christian? Nossa, maravilhosa a sua aula, foi super legal e tal. Então eu precisava que vocês me dessem um feedback, né? Porque é meio angustiante, né? Eu aqui discuti Galileu, discuti movimento uniformemente, queda livre, falar do Newton, falamos do lançamento do foguete, do foguete americano, falamos de roupa espacial, falamos de tecnologia, falamos de um monte de coisa hoje, e você não está interagindo comigo. E o professor precisa da interação do aluno. É complicado, é uma parceria, é um time, né? Não existe um time sem goleiro, mas também não existe um time sem centroavante. Não existe um time sem o técnico. Não existe um time sem os reservas. Não existe um time sem estrutura. Não existe um time sem a torcida. Não existe um time sem pessoas. Tá ok, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Espero que estejam bem. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tá ok? Até mais. Tchau, tchau.